é incomum o pensamento de que a vida acadêmica para onde a carreira profissional começa. Em alguns casos, isso é até verdade, né? Mas, para outros, a realidade é que essas duas carreiras seguem paralelamente, muitas vezes com objetivos e motivações bem diferentes. Nós temos bacharelandos, mestrandos e doutorandos que, ao mesmo tempo, também são técnicos, gerentes, diretores, diretoras, coordenadores, coordenadoras. Um lado da vida não para enquanto o outro passa. O melhor, talvez, seria a gente dizer que está tudo entrelaçado. E é sobre isso e muito mais que nós vamos conversar agora com a Marina Solon. Ela faz doutorado em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. É coordenadora de comunicação da Escola Porto Iracema das Artes, que é a Escola de Artes da Secretaria da Cultura do Ceará. E ela é mãe da Carol. Oi, Marina, bem-vinda. Oi, Maísa. Oi, todo mundo que está escutando. Que bom estar com vocês aqui. Estou super feliz com esse convite para a gente ter essa conversa. Ô, Marina, cada mulher que está hoje no doutorado, no mestrado, e eu lembro que eu li um dado, acho que do ano passado, que dizia que mulheres são mais de 54% das matrículas, né, em mestrado e doutorado no país. Cada história é uma história, é única, mas ela se encontra em muitos pontos, né. Então eu queria começar, assim, sabendo o começo, né, vamos começar do começo. Como é que foi a tua escolha pelo meio acadêmico? Era algo que você tinha em mente? Era algo que você queria muito ou foi acontecendo, assim, ao acaso até? Maísa, as 2 coisas. Eu queria muito, mas também foi acontecendo porque não foi dentro de um fluxograma, digamos assim, né. Eu me graduei em 2013 e daí na graduação, no final da graduação, que eu tive esse lampejo de ter um viés mais acadêmico na minha carreira. Durante a graduação inteira, eu fui uma pessoa muito voltada para o mercado de trabalho, fiz estágio em jornal, e aí achava que esse era o único meio possível de atuar dentro da minha profissão, né. Eu sou jornalista de profissão, e aí tinha essa ideia muito também pela imaturidade, de que só dava para ser jornalista dentro de redação de jornal e fazendo determinada coisa. Aí, mais para o fim do curso, foi se abrindo essa possibilidade de ter um viés mais acadêmico. Mas aí eu já estava realmente me formando, isso eu já estava fazendo monografia, e a minha orientadora na época, que é uma amiga muito querida hoje em dia, Adriana Santiago, a quem eu tenho muita gratidão por esse dia que ela leu o primeiro capítulo, a primeira coisa, assim, que eu entreguei para ela, e ela pegou e disse: "Marina, eu acho que tu podia pensar em fazer um mestrado, e tu tem muito texto, tem muito olhar para isso, para pesquisa, amadurece essa ideia". Só que aí eu estava me formando, eu estava trabalhando, estava estagiando no jornal, e eu queria seguir no jornal, queria seguir trabalhando, e foi uma ideia ali que eu deixei de gaveta, né. E aí eu trabalhei muito tempo no mercado, disso eu passei 6 anos trabalhando no mercado, corrido, do ano após o outro, até que eu estava triste com alguma coisa que eu não sabia o que era dentro do mercado, assim, estava faltando alguma coisa. E aí me veio esse desejo de gaveta de voltar, e aí pensar na carreira acadêmica, aí eu comecei a frequentar um grupo de estudos na UFC, um grupo de pesquisa. Comecei como ouvinte, uma pessoa que está lá curiosa, né, para saber como é que as outras pessoas estão desenvolvendo pesquisas, para conhecer possíveis orientadores. Eu não tinha nenhum contato com a universidade pública até então. Eu tinha feito a minha graduação numa faculdade privada, então eu não tinha assim, eu não sabia direito como chegar. Era um desejo, mas não tinha nada muito material até então. E aí eu comecei a frequentar esse grupo, comecei a conhecer pessoas, comecei a estudar, até chegar no meu projeto de pesquisa, né. Então em 2018 eu fiz a seleção do mestrado. Vamos fazer uma pausa, deixar as reticências aqui nesse eu fiz a seleção do mestrado, porque depois daí, gente, vocês vão ter uma noção do que foi a pauleira que essa mulher, passou, e a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria voltar um tantinho ali, porque você falou do trabalho, do mercado, né, de estar em redação, enfim, cada profissão tem as suas características, né, mas eu acho também que, como eu disse ali no começo, tem os pontos de encontro, né. Que diferenças, assim, básicas você percebeu na sua vida profissional tradicional, assim, entre aspas, né, que foram assim, tipo
Ah, gota d'água, eu vou nessa mesmo para esse sonho, digamos assim, que estava ali dormindo, esperando, né, porque às vezes a gente não tem nem condição, né, Marina, eu vejo muita gente que está tão preso ali na rotina do trabalho, do mercado, que não consegue sair disso, né. É, eu senti falta de pensar o meu fazer do dia a dia, porque eu estava nesse momento de fazer tudo muito automatizado. Eu já tinha vivido muita coisa na profissão, já tinha sido repórter, já tinha atuado em assessoria de comunicação também, já tinha sido editora, e aí eu estava num momento que eu sentia falta de só galgando as coisas meio irrefletidamente, e senti falta desse momento de pensar um pouco fazer comunicativos, processos comunicativos, lembrar da comunicação de uma forma teórica. Eu nem acho que a carreira acadêmica necessariamente que ela seja completamente dissociada do mercado de trabalho, não. Eu acho que é uma ideia muito errônea que as pessoas têm. Eu acho que elas correm em paralelo e eu acho que elas não se anulam, pelo contrário, elas se retroalimentam. Eu acho que hoje, que eu estou no mercado também, né, eu sou uma profissional bem melhor, porque eu tenho uma vivência acadêmica, porque a pesquisa é muito enriquecedora, no sentido de pensar, de fato, esses processos comunicativos e dar uma maturidade de outra vivência em outro ambiente, que também é um ambiente de trabalho. Então, traz ali uma vivência também que ela agrega, né, no seu trabalho no dia a dia. E acho que a academia, a universidade, ela serve à sociedade, né? Então, a gente está ali, não está fazendo nada, dentro de uma coisa que seja completamente fora, assim, um aquário, uma coisa que é totalmente vidrada, eu não acho que seja assim. Eu acho que a gente está dentro da sociedade, a gente está dentro do mercado e eu acho que dá para ser, e é bom que seja, né, um acadêmico bem melhor se ele conhece o mercado e um pesquisador, né, que teve essa vivência do outro lado. Ela não precisa ser regra, eu não anulo a existência e a experiência de quem faz só de uma via ou só de outra, mas eu acho que as 2 vias, quando elas se encontram, elas dão um namoro legal, sabe, dão um casamento bem frutífero. É, a gente vai falar depois sobre o que que é conciliar isso tudo, né, e aí são outros 500, né, Marina. São outros 500, sem romantismo. Sem romantismos, por favor. Enquanto você falava, eu fiquei pensando assim: você faz ciência numa área diferente dessa ciência que as pessoas lembram quando se fala em ciência, né. Que se você fala mulheres pesquisadoras, né, eh, ciência, pesquisa, aí já lembra a área da saúde, bioquímica, não sei, né. Então, como é que você lida com isso no cotidiano? Até de forma didática mesmo, para mostrar o que que você faz enquanto pesquisadora para as pessoas que associam sempre a área, por exemplo, da saúde. É engraçado, você fala cientista, né, ou fala pesquisador, a pessoa sempre vai associar um laboratório, né. Isso. Aqueles óculos, Aqueles né. óculos, aquela coisa e é interessante essa tua pergunta, porque a gente pensa logo num contexto, assim, mais, né, de saúde, da pandemia, das pessoas que desenvolveram as vacinas e tal. Também são pesquisadores, né, mas o conhecimento ele é muito vasto, ele é muito amplo e se divide em muitas áreas do saber, né. No meu caso, eu pesquiso em comunicação, que é uma sub-área das ciências sociais, né, a gente pesquisa dentro da sociedade. E eu procuro sempre dizer que a gente não consegue ser uma sociedade melhor se a gente não pensar sobre os processos que a gente vive, se a gente não amadurecer o que foram experiências do passado e olhar para o futuro de uma forma a projetar um amanhã melhor do que foi o ontem, do que é o hoje, né. Então, a pesquisa em comunicação, ela vem justamente para a gente entender certos processos. E eu tento explicar para as pessoas que a minha pesquisa, ela está dentro de um contemporâneo que é muito interessante de a gente entendê-lo, né. A gente às vezes olha para os processos e não consegue entender ou então quer se aprofundar nesse entendimento. Então o meu trabalho de pesquisador ele vai nessa linha, né. Durante o mestrado eu pesquisei como as redes sociais poderiam ser, plataformas de auxílio a mulheres que estavam em busca de informação e de mobilização no combate à violência doméstica. Fossem elas, mulheres em situação de violência doméstica ou mulheres que buscavam ser rede de apoio dessas mulheres que estavam em situação de violência doméstica. Então, assim, quando você fala em ciência, você também pode olhar para a relevância disso, de entender que a gente vive uma situação que é pandêmica, infelizmente, há muito tempo, que é a situação da violência, né, da situação da violência doméstica, é um problema no país, e que os processos comunicacionais contemporâneos, no caso das redes sociais, eles podem ser auxiliares, né, nesse ponto. Então, aí que eu provo que é uma coisa que está no dia a dia de todo mundo, né, que as redes sociais estão aqui, que infelizmente a gente sabe de casos de mulheres que estão em situação de violência, que sofreram algum tipo de violência nesse âmbito,
e que é interessante saber de como uma forma que a gente pode aqui no celular que está como se fosse uma extensão da mão da gente hoje em dia, né, se informar, se mobilizar e ajudar e buscar ajuda. Bacana. A tua pesquisa é essa temática se deu no processo da pandemia? Aí a gente vai voltar para esse momento aí que você engatou o doutorado no mestrado, né? Foi. A pandemia atravessou frontalmente a minha pesquisa, né, assim, é da vida de todo mundo, mas a minha pesquisa ela acabou se tornando um capítulo da minha dissertação, porque eu estava pesquisando violência doméstica, e a violência doméstica na pandemia, infelizmente, teve um salto quantitativo imenso. E aí eu procurei justamente por isso que quando a gente fala na ciência, da relevância da ciência, também entender esse momento que a gente estava vivendo, né, de entender o porquê que a violência doméstica estava se agudizando nesse período, entender como as redes sociais que também tiveram várias datificações de como elas estavam sendo muito mais utilizadas no período da pandemia, porque estávamos todos em situação de isolamento social, né, e como elas poderiam ser aliadas nesse combate à violência, nessa informação para pessoas que estavam vivendo, sofrendo dessa situação, né, da violência doméstica. Então, a pandemia me atravessou frontalmente, né, quando eu me vi, acompanhando as notícias e vendo esse crescimento, eu vi que eu não podia só citar a pandemia na dissertação, eu tinha que trabalhar ela de uma forma mais aguda. Então, eu passei a ver dentro do lapso temporal que eu pesquisei na dissertação de mestrado, eu passei a ver esse período e entender como é que ele veio antes, a curva, né, onde é que estava essa situação de violência, como foi que ela agudizou e como as redes sociais puderam ser aliadas, se elas foram aliadas, como elas atuaram de forma a ajudar essas mulheres. Foi assim que a pandemia me atravessou bastante. Você fez uma pausa grande entre a graduação e o mestrado e já colou o doutorado no mestrado. Para ti, o que que foi mais, digamos, mais fácil, não sei, né, porque fácil nunca é, mas como é que foi ter essas 2 experiências distintas? Maísa, foi muito natural nesse caso, porque eu comecei a pesquisar algo que se tornou muito grande dentro daquele tempo que eu tinha, porque o mestrado passa rápido, né, são 2 anos. Então eu vi que eu estava tendo sobras que a dissertação não iria abarcar naquele momento do prazo que eu tinha para terminar a dissertação. Ela ficou um trabalho que ela teve um prazo para terminar, e eu sempre gosto muito de dizer isso, que a pesquisa não acaba, o que acaba é o tempo. Né, então eu tive um tempo hábil para terminar de 24 meses, terminei, entreguei aquele trabalho, mas quando eu estava lá terminando, eu vi que tinha uma sobra ali que eu queria entender também, que eu queria me debruçar naquilo e que talvez aquilo desse um projeto legal de tese, né, que a tese já é um trabalho bem maior, que é um trabalho que a gente desenvolve em 4 anos. E aí numa conversa com a minha orientadora, ela disse: "Marina, vamos pegar esse embalo, tu já está aqui, né, já está na chuva, se molha". E aí eu fui. No mestrado eu não sei se é privilégio a palavra que usa, mas eu tive a oportunidade de estar em dedicação exclusiva, né. Foi um momento em que a gente se ordenou como família, né, que na minha casa eu vivo com o meu companheiro, o Castorinho, e a gente tem uma filha de 6 anos, a Carolina, e a gente se ordenou financeiramente para que eu pudesse pedir demissão quando eu entrei no mestrado e passar 2 anos em dedicação exclusiva. Então, fui bolsista dentro de toda a realidade que é ser pesquisadora no Brasil, né, que as bolsas não são muito altas, que a gente vê aí que é informação de conhecimento público, o quanto que os pesquisadores batalham, né, por reajustes que houve agora, dentro já do governo Lula, né. Então, eu passei esse período como bolsista e passei esse período me dedicando exclusivamente à pesquisa. Então eu imaginei assim: "Eu vou para o doutorado, aproveitar que eu estou aqui, e aí vai dar tudo certo", né. Coloquei essa sobra da dissertação para ser um projeto de tese, e aí hoje eu continuo pesquisando violência contra as mulheres, mas não no contexto doméstico. Eu pesquiso hoje violência política de gênero nas redes sociais. Pesquiso como é. Para ti, então, foi bom emendar. Maísa, foi bom emendar. Eu não diria que foi fácil, nem que foi agradável, porque eu não tive um período de descanso. Entre o mestrado e o doutorado, eu tive 3 semanas de pausa. Então eu já comecei o doutorado muito naquela rotação, né, do mestrado, e tendo um trabalho bem mais complexo para desenvolver. Mas eu acho assim, acho que cada um vai ter sua realidade, não tem fórmulas de bolo de como seguir carreira acadêmica, sabe. Pelo contrário, cada um vai ter uma realidade pessoal que também vai ditar muito o caminho que você vai seguir. Então, naquele momento, pessoalmente, para mim fez sentido. Eu entendo quem dá uma pausa maior, eu entendo quem larga a academia completamente, mas para mim fez sentido. Eu queria continuar pesquisando esse tema,
Eu tinha a possibilidade de fazer a seleção naquele momento, e foi o como deu certo, assim, para mim. Legal. Como é que é a rotina, hein? Assim, você justamente disse que não foi fácil, né? Mas eu acho também que as pessoas não têm uma noção muito exata, né? Ou elas ficam apavoradas e nem tentam, porque veem alguns exemplos. A gente tem exemplos muito dramáticos também, né? De pessoas que têm a saúde mental completamente abalada por causa da pressão, né? Que é um doutorado, por exemplo, sobretudo se você associa ao trabalho, né, uma vida profissional, muitas vezes completamente diferente do seu objeto, e uma vida pessoal com filhos, né. Não é fácil não, mas eu não romantizo nada disso, assim. É uma sobrecarga constante, um adoecimento mental também vem junto, assim, de emocional, de você tem sobrecarga em todos os âmbitos, se você for pensar, né. Então você tem sobrecarga nesse âmbito da vida acadêmica, que você está ali construindo alguma coisa, e eu acho sempre que tem que ter um porquê, né. Por que você busca aquilo que você está fazendo naquele momento. Isso ajuda a aliviar algumas cargas, não torna a rotina mais fácil, mas te deixa dentro de um momento de foco que vai passar, é aquilo ali, mas vai passar, né. Como eu disse, a pesquisa tal hora ela acaba, parece que não, mas tal hora ela acaba. Então, assim, é complicada essa conciliação, sim, principalmente quando você vai, de fato, associando a outras coisas. Eu vivi essa oportunidade de ter dedicação exclusiva para pesquisa por 2 anos, mas depois pelo que eu fiz no mestrado, e como eu desenvolvi uma pesquisa que voltava para gênero e tal, que voltava também que englobava uma questão de raça e tudo, me surgiu um convite para trabalhar onde eu trabalho hoje, que é na coordenação da Escola Porter Acima das Artes. E aí por isso também que eu gosto de dizer que a carreira acadêmica ela não disputa com o mercado de trabalho, porque uma coisa alimenta a outra. Eu acho que, de novo, né, repito, que eu acho que hoje eu sou uma profissional bem melhor trabalhada e bem mais madura, e que tem mais bagagem mesmo teórica e de construção de pensamento, de reflexão, do que antes do mestrado. Então, o caminho do mestrado não me levou a uma coisa tão, ainda não me levou para a universidade, num sentido de docência, mas me trouxe essa oportunidade de trabalhar na Escola Porter Acima das Artes. Então eu acho que uma coisa meio que puxou a outra, mas aí eu passei a ter outro expediente para tratar ali, né, ordenando no meu dia. Então eu passo 8 horas no trabalho, né, passo muito tempo no trânsito, tento dar sempre todo dia uma pausa para pesquisa. Eu sempre tento dar todo dia uma prioridade de leitura, uma prioridade de escrita. Não é fácil, tem dias que não funciona, tem dias que a conta não fecha por diversas razões, mas tem outro dia depois da noite, né, então eu tento descansar e continuar. É, você está falando de uma jornada de 8 horas no trabalho que a maioria das pessoas tem, né. Agora eu imagino, assim, que tem que ter minimamente ali, se você precisar, porque a conta não fechou a tempos, se você precisar ali, sei lá, buscar uma flexibilização aí, né, em determinado momento, imagino que você consegue. Difícil é lidar com um ambiente de trabalho que não dá muito espaço, né, que não permite isso. É. Eu gosto sempre de pensar que a organização, ela faz muita coisa por você, a gente subestima a organização no dia a dia. E eu não tô falando isso me achando o arauto da organização não, tá. Mas eu tô dizendo que é um caminho, assim, eu sou alguém que eu realmente anoto tudo o que eu preciso fazer no dia, eu dou conta dos meus prazos, assim, coloco prazo em tudo. "Ah, preciso fazer essa leitura, preciso escrever tantas páginas, preciso desenvolver esse artigo, preciso caminhar um pouco mais nessa reflexão desse conceito na tese". Então aí eu vou me organizando, né. Eu sempre tento, assim, chego em casa no fim do dia, coloco minha filha para dormir, tento passar pelo menos uma hora e meia voltada para o trabalho de pesquisa. Tem dias que rende mais, tem dias que rende menos, e eu não falo nem de tempo não, falo de produção mesmo. Do tanto que às vezes o corpo tá cansado e não responde, né. Mas eu acho que não perder, não deixar a coisa se distanciar tanto, né, tipo: "Ah, tô muito cansada e tem vários dias que eu não pego na pesquisa", aí realmente não vai funcionar muita coisa. Mas se colocar esse padrão de não é uma opção, tem que caber as coisas no dia, eh, às vezes vai ser muito pouco, mas a gente nunca deixa de fazer, é meio que esse o meu pensamento, assim. É, também a pessoa tem que estar motivada, né, assim, no teu entendimento, o que que faz com que, você se mantenha motivada para a pesquisa? Maísa, no meu caso, é paixão.
No meu caso é muito eu tenho uma ligação muito forte com a minha pesquisa, assim, eu pesquiso dentro da teoria feminista, eu sou uma mulher feminista, então me leva a querer responder essas questões. As questões que eu pesquiso também são questões que me atravessam, também são questões que são o meu lugar no mundo. Então eu fico querendo ter essas respostas também, fico querendo me aprofundar nesses conhecimentos e é isso que me motiva. Me motiva o fato de olhar para trás, para minha jornada e ver que eu já fiz bastante coisa, né, eu já terminei um mestrado, no meio de uma pandemia, com uma criança pequena. Então, assim, de pensar que o hoje talvez nem seja o momento mais difícil que eu já passei na minha vida, né. E aí eu vou tentando dar uma olhada para trás e, assim, as pausas também são importantes, os momentos de descanso também são importantes. Quem tiver acesso, fazer terapia também é importante, para ter um lugar onde você consegue elaborar o cansaço e não naturalizá-lo, né, mas tentar entender que a gente vive dentro de um sistema que está o tempo inteiro falando sobre produtividade, mas a produtividade ela também está muito aliada ao emocional, né. Então, ter esse momento de organização do que você está sentindo no meio daquilo tudo também é importante. Você sabe que eu lembrei do ditado que diz que é feito é melhor do que perfeito. Não assim, você fazer algo sem capricho, né, sem essa paixão que você está narrando aí, mas também você pode incorrer naquele erro de ficar o tempo inteiro buscando uma perfeição, assim, que vai lhe deixar com mais pressão, né. Eu acho que isso é recorrente a todo mundo e mais principalmente para mulheres, né, do quanto que a gente está sempre achando que nada do que a gente faz é suficiente. Mas eu tenho aprendido que a gente é suficiente sim, sabe. E dá pra gente entregar coisas muito competentes dentro de uma realidade limitada. A gente nunca vai ter, nunca, nunca vai ter uma situação perfeita na vida que seja totalmente favorável. Eu nunca ouvi falar nisso, nunca conheci ninguém que tenha essa realidade de que tá tudo exatamente favorável. Sempre vai estar uma falta, sempre vai estar ali uma coisa que tá ali nesse ponto de desmotivação, nesse ponto de questionamento se você tá no caminho certo, se é isso que você tem que fazer. Então eu tento olhar para tudo isso e enxergar as coisas da forma como elas são, né. Ó, o que dá para fazer agora é isso, o que dá para fazer agora é hoje, mas tendo muita responsabilidade com a minha pesquisa, né. Eu sempre coloco muito o peso da responsabilidade social que eu tenho dentro dessa pesquisa, porque ela é um tema muito caro, né, um tema muito contemporâneo e que eu acho que atravessa a gente de uma forma muito dolorida, né. Então eu sempre tento levar assim, que eu tenho responsabilidade com essa pesquisa e eu quero fazer ela da melhor forma possível, né, entregando o melhor que eu posso. Você citou essa organização que foi feita, esse pacto, né, em família que foi feito para você conseguir ficar só no mestrado, né, no período sem um trabalho, né, mas eu também penso na tal da rede de apoio, né, que você tem que ter de qualquer maneira, conversar com as pessoas, né, como é que as pessoas podem fazer para se tornar essa rede de apoio, de incentivo também, né, porque tem gente que não incentiva, né. Que diz, por exemplo, até dentro da vida dos corredores das salas de aula, coleguinhas dizendo que mulher não tem que estar na faculdade depois dos 40, não é o teu caso ainda, mas eu imagino que tem que ter tudo isso, né. Eu sempre gosto de pensar que as certezas que a gente tem sobre si e o que a gente quer para a vida tem que sempre falar mais alto do que o que vem de fora. Comentários sempre vão haver, e eu passei muito tempo ouvindo isso, assim, ouvindo de: "Poxa, mas fazer mestrado é muito difícil, mas fazer doutorado é muito difícil, mas isso e aquilo", e eu sempre tenho muita nitidez de que é o que eu quero, é o que eu gosto muito de fazer, é o que eu consigo com muita dificuldade, mas consigo colocar dentro do equilíbrio da minha vida, valorizo a minha rede de apoio também, e eu acho que rede de apoio não é algo a gente fala isso muito dentro do contexto materno, mas eu acho que todo mundo precisa de uma rede de apoio, né. Todas as pessoas no mundo precisam de uma rede de apoio de amigos, de família, de pessoas que estão ali ou dentro de um contexto emocional ou mais logístico ou as 2 coisas, né. No meu caso, eu tenho meu companheiro que a gente fica muito, né, batendo essa bola dos cuidados com a criança que a gente tem, dos cuidados com a casa que a gente ocupa, e posso contar com a minha família também mais externa, assim, minha mãe, meu pai, minha irmã, que volta e meia me dão uma ajuda, porque de fato às ve eu passo muito tempo trabalhando, né. E aí eu queria pontuar o quanto que tudo é trabalho, né, o trabalho de pesquisa ele é um trabalho intelectual, o trabalho que eu faço na escola é um trabalho também, é um trabalho mais, de fato, o que a gente compreende por trabalho, porque ele é um trabalho remunerado.
né, e o trabalho que eu faço em casa, que é invisível, que é uma tarefa de cuidado que nunca tem fim, também é um trabalho. Então a gente sempre precisa de apoios para estar ocupando esses postos, ocupando e descansando, né, que o descanso sempre é muito importante dentro desses 3 pilares. Agora também, você sabe, Marina, tem quem entre e não consiga, né, dar conta. E também eu acho que fica a pessoa entra em parafuso, né? Poxa, por que que funciona para o outro, para outra e não funciona para mim? Assim, você já descobriu assim algo que diz assim, como saber se a vida acadêmica funciona para mim? Maísa, a carreira acadêmica ela é complicada, porque num primeiro momento ela é bem hermética, ela parece não fazer muito sentido para quem está de fora. Então eu acho que já é uma dificuldade de aproximação que as pessoas têm, né. Segundo que ela é de fato uma carreira muito longa, você passa muito tempo construindo as coisas, né. O mestrado e o doutorado, eles são processos formativos para você terminar no fim com um diploma de doutor, e aí você é para dentro da ciência brasileira, ali você é pesquisador de fato de direito. Até então você está num processo de formação, né, você tem o primeiro título, que é o primeiro degrau, que é o de mestre, depois você vai correr atrás do de doutor. Então, de fato, é uma carreira longa, é uma carreira desgastante, é uma carreira que se naturalizou um terreno que tem muitas violências, sempre emocionais, violências desse sentido mesmo de competência, de que as pessoas se sentem incompetentes para estar lá, porque tem-se um nível de exigência muito alto, é um rigor muito alto, porque a gente está fazendo ciência, né, então a gente tem que ser muito rigoroso no tratamento das teorias que a gente lida, dos dados que a gente lida, das pessoas com quem a gente tem acesso por meio de entrevistas. Então, assim, tudo isso é ali uma organização que, de fato, ela exige um rigor que ela dá uma maltratada no emocional de algumas pessoas, né. Eu te falei que eu entendo quem desiste, porque realmente é um caminho bem pedregoso. Mas, de novo, aí eu volto, né, para quem tem essa experiência dos 2 mundos. Qual é o que é fácil? Eu também vivo e vivi momentos difíceis no trabalho que a gente chama de mercado de trabalho, como se ele fosse diferente da carreira acadêmica. Não vai ter caminho fácil, vai ter o caminho que você vai escolher, que você vai ter consciência dele, que você vai colocar sua paixão, sua dedicação, o que você imprime para continuar seguindo as suas coisas, os seus propósitos, né, aquele momento, assim, de você responder para você o porquê você faz aquilo. Isso vai responder ou não se você vai continuar caminhando nesse trajeto, né. E aí vem uma ordem muito pessoal, de fato, de como que você vai se encontrar. Mas eu diria que a carreira acadêmica ela é tão difícil quanto qualquer outra, tão difícil quanto o mercado de trabalho. É isso, Marina. Com essa paixão, com essa coragem, com essa força, né? Eu acho que não tem como desistir na metade do caminho, não, né? Então, só para fechar, para quem vai enfrentar a jornada tripla, trabalho no mercado de trabalho, trabalho na academia, trabalho em casa. Se puder contar com a rede de apoio, conte, peça ajuda. Saiba que a produtividade ela também exige momentos de descanso, então saiba pausar e saiba descansar. Saiba organizar os horários, um cronograma, entregas, prazos, e saiba que, assim, vai fugir daquele planejamento em vários momentos, e não é para desistir de tudo, jogar para cima, se esse for o seu desejo mesmo de continuar, organiza ali tudinho e vai um passinho de cada vez, não parar é bem melhor do que ficar, né, se lamentando ali. Então se você não parar, você vai chegar em algum lugar, né. Então é essa a máxima que eu levo pra minha vida, de um pouquinho todo dia, organizar todo dia e não correr atrás da perfeição que ela não existe, mas correr atrás do possível, né, o que você faz é suficiente. Marina Solon, muito obrigada por esse papo. Obrigada a você, Maísa. Grande beijo. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje no Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde, dá 5 estrelinhas para a gente, compartilha. Se você está no YouTube, você se inscreve no nosso canal, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!